Pronto? Enquanto na nossa última aula nós estávamos vendo detalhes da tabela periódica dos elementos, vimos alguns conceitos relacionados a propriedades periódicas, propriedades aperiódicas, né? Em dado momento da aula, para quem lembra, né, nós falamos de um conceito que para alguns pode ser novo ou para outros já estejam um pouco mais habituados, tá? Gostaria de agradecer a presença de todos, dizer que todos são bem-vindos, tá? Agradecer a vocês que nos assistem, vocês de São Paulo, né? E demais regiões do Brasil. O assunto que eu escolhi para falar com vocês hoje, tá? Dando aí um aprofundamento, é raio atômico, né? Quando se fala de raio atômico, né, a primeira ideia, né, quando se fala em raio, né, mais precisamente, a primeira ideia que vem na mente do aluno, ele imagina uma circunferência, né, o aluno imagina uma circunferência dotada de um centro, né, um centro, tá, e se ele determinar um ponto qualquer, tá, em qualquer lugar nessa circunferência, né, chamada de lugar geométrico, tá, mais ou menos aqui, pode ser, tá? Poderia ser em qualquer outro lugar. Ele traçando um segmento que une esse ponto ao centro, vai ser o raio da circunferência, tá? Se nós conceituarmos um átomo como uma esfera, tá? A parte mais externa, né, a camada, a última camada mais externa da região da eletrosfera, vai ser considerado, né, dessa região mais externa até o centro do átomo, que seria o núcleo, tá? Vai ficar caracterizado como o raio do átomo ou raio atômico. Então aqui, considerando o átomo como uma esfera, tá? Aqui ficariam os elétrons, tá? Que ficariam na eletrosfera, tá? No caso, na última camada. Só que para o aluno, né, não fica muito intuitivo, porque além de estar trabalhando com algo microscópico, né, o átomo nunca foi visto, né? Como é que se determina o raio de algo que nunca foi visto, tá? E até porque determinar onde que é o limite dessa última camada, dessa camada mais externa, tá, em termos de átomo, é algo meio que difícil. Nos livros, quando aparece determinação de raio atômico, tá, o que aparece é algo muito parecido com isso aqui, tá? Dois átomos, né? Dois átomos justapostos, tá? Eles não estão ligados, mas estão justapostos, tá? Eles têm dois centros, né? Cada um com seu núcleo, tá? E essa distância, tá? Entre os dois núcleos, tá? Chamada de distância internuclear, tá? Essa distância, tá? Vai ser ou se usa para determinar o raio do átomo, tá? Essa distância se usa para se determinar o raio do átomo, ok? Então essa distância d aqui, tá, vai ser usada nessa relação, tá? O raio atômico é d sobre 2, né? Nos livros, quando aparece, né, nos exercícios, aparece essa imagem, né, dois átomos, tá? Dois átomos, né? E essa distância, né? Mas como é que se mede essa distância? Né? Se o átomo nunca foi visto, né, nem mesmo microscopicamente, o que se vê são uma nuvem, né, com cargas, tá? E como é que se consegue determinar? Tanto é que nos exercícios, quando aparece para assim, fazer o cálculo de raio atômico, o valor vai ser sempre aproximado, porque às vezes os dados que eles te fornecem, lá, alguns valores, tá, só é obtido experimentalmente, ok? Então, essa é a ideia da nossa aula de hoje, desse nosso encontro de hoje, tá? Entender qual é o processo por detrás disso para se chegar nessa imagem, porque o que está lá, né, quando o aluno se depara com raio atômico, aquilo é uma imagem capturada, tá? Uma imagem de uma fotografia mesmo. Tá? Vamos entender hoje né, como que se dá isso, ok? Então nós vamos tentar construir um aparelho aqui, tá, de modo muito grosseiro, que representa
um processo para se chegar nessa imagem. Então, o que está acontecendo aqui? Nós temos um tubo de vácuo, tá? Temos um tubo de vácuo, tá? Eu tenho aqui se fosse uma resistência, tá? Essa resistência ela é aquecida por uma fonte relativamente pequena, tá? Quando aquela fonte de tensão baixa, pequena, ela aquece aquela resistência, tá? Aquela resistência ela libera elétrons, tá? Por exemplo, pode ser de molibdênio, tungstênio. É o que acontece com a lâmpada, né, na casa de vocês, né? Quando você fecha o circuito, a lâmpada ela aquece e né, o elétron libera energia. E aqui eu tenho, nessa parte de cima aqui do tubo de vácuo, tá, eu tenho o cátodo, tá, que é de carga negativa. Tá? Então, quando essa resistência ela é aquecida, ela libera elétron, ela ejeta elétron para dentro do tubo de vácuo. Tá? Esse elétron entra com uma velocidade baixa, tá? Uma velocidade relativamente baixa. Na parte de baixo do tubo de vácuo, tá? Eu tenho um ânodo, tá? Eu tenho um ânodo de carga positiva. O que acontece? Quando esse elétron ele entra aqui, tá? Com carga, né? Ele é ejetado com a carga negativa, tá? Com uma velocidade baixa, tá? No fundo do tubo de vácuo existe esse ânodo com carga ou com eletrodo positivo, e essa carga ela tende a ir para o interior do tubo de vácuo. Então o que acontece? Externamente ao tubo de vácuo eu tenho um outro circuito, tá? De uma diferença de potencial muito grande, da ordem aí de 35, né? Pode variar de 10 a 40, tá? Então, de 10 até 40 kV, tá? De 10 a 40 kV. Como estamos tratando de elétron nesse sistema, então a gente, e o elétron vai ter carga também, tá? Então 10.000 a 40.000 eletronvolts, tá? Então essa tensão, como ela é muito alta, faz esse elétron aqui adquirir velocidade, tá? Esse elétron ele é acelerado e muito rápido, tá? Muito rápido. Como o elétron, e se sabe que quando uma partícula ela fica sendo movimentada, e se essa partícula estiver carregada, tá, em velocidade muito alta, vai haver um choque aqui embaixo, tá? Vai haver um choque com o ânodo, e esse elétron ele vai liberar alguma coisa, tá? Ele vai liberar alguma coisa que vai sair do tubo de vácuo. Tá? Na frente aqui eu tenho um anteparo, tá? Que é uma chapa metálica, tá? Com uma fenda, tá? Com uma fenda. Então o elétron está liberando uma fonte de alguma coisa, tá? Eu não sei o que é, não sabemos o que é ainda, tá? Não sabemos o que é ainda, né? Alguns talvez já saibam. Essa chapa é de sulfeto de zinco, tá? E ela tem uma fenda, uma abertura, tá? Na frente aqui, tá? Essa mesma fonte luminosa, ela sai, tá? Ela sai, né? E no final aqui do processo, eu vou fazer aqui para vocês entenderem depois. No final do processo, tá? Eu vou ter aqui uma chapa fotográfica, tá? Eu vou ter uma chapa fotográfica. Essa chapa vai registrar certos pontos, tá? Não ocorre com muita regularidade, mas certos pontos, tá? Eu vou ter alguma coisa aqui, nessa região que faça com que esse raio, tá? Ele permita que seja formada a imagem fotográfica, tá? Então, o detalhe, tá? Então, o elétron, essa fonte luminosa que o elétron emite é um raio-x. Tá? Agora vamos montar o quebra-cabeça. Tá? Tínhamos as peças, conseguimos as peças que faltavam, vamos montar o quebra-cabeça. O elétron emite raio-x, tá? Então toda partícula, quando ela é muito acelerada e essa partícula ela tem carga, tá? Ela libera radiação. Tá? No caso aqui do elétron, é raio-x. Tá?
Quando essa fonte luminosa, esse raio-x passa por essa fenda, e a ideia dessa fenda é colimar, direcionar essa fonte luminosa, tá? Quando essa fonte luminosa ela é direcionada, tá? O que sai desse anteparo, tá? Essa fonte luminosa agora ela começa a sair em formato de onda, ela começa a sair em formato de onda. A analogia que pode ser feita, você imagine uma represa, né? Uma represa, eu tenho água lá no sistema, né, estacionário, quando você libera a água no sistema de barragem, tá? De uma abertura não muito grande, a tendência é que a água saia, tá? Ela sai e na saída ela vai criando o chamado vórtices, né? Vai criando vórtices, mas vai se criando ondas sobrepostas, tá? Vai se criando ondas sobrepostas. Essa é a intenção dessa fenda. Aqui, exatamente aqui, vou tentar fazer aqui. Tem alguma coisa aqui que permite com que o raio-x em formato de onda ele sai em forma de difração, tá? Difração. Eu tenho, seria a ideia de um prisma, tá? Muito grosseiramente. Tá? O mesmo prisma, né? O mesmo prisma, deixa eu subir um pouco esse prisma. O mesmo prisma que Newton, lá em 1622, ele usou para estudar o fenômeno de... Ele usou para estudar o fenômeno de luz, né? Quando uma fonte luminosa ela passa por um prisma, tá? Essa luz ela dispersa, tá? Ocorre a dispersão, tá? O formato desse prisma e mais precisamente a estrutura contida nesse prisma faz com que a fonte luminosa ela se disperse, tá? Ou no caso aqui sofra difração. É aqui que ocorre a difração por raio-x, tá? Difração de raio-x. É aqui que ocorre a difração. O que tem nessa estrutura desse prisma que permite com que a difração ocorra? A estrutura desse prisma, tá? São cristais metálicos, tá? São cristais metálicos, tá? Esses cristais eles estão organizados de tal modo, tá? Na verdade eles estão empacotados, tá? Esses cristais eles estão devidamente empacotados, tá? De modo a criar uma estrutura cristalina, de modo a formar uma estrutura cristalina. E aqui os átomos, tá? Os átomos que vão compor essa rede de difração microscópica, tá? Rede de difração microscópica. Por que rede? Porque elas vão se encaixando, tá? Eu estou pegando aqui apenas um exemplo de um cubo, tá? Elas vão se encaixando de forma a ficarem compactas, elas vão sendo empacotadas, tá? Empacotamentos de cristais, tá? Elas vão sendo empacotadas, tá? De modo com que os átomos que compõem, os respectivos cubos que compõem o material, tá? São eles que vão fazer ou permitir a passagem do raio-x, tá? Que vai vir em formato de onda. Esse raio-x passa por esses átomos, tá? Tá? E emite aqui a imagem, ok? Esse material, como nós falamos, é uma rede de cristais, tá? É uma rede de cristais, eles estão ligados, empacotados. Tá? Você percebe que são formato de cubo, né? Essa estrutura ela pode ter três formatos, tá? Cúbico de corpo centrado, CCC, pode ser CFC, tá? Cúbico de face centrada, tá? E aí são as faces que vão determinar
o espalhamento, tá? As faces vão determinar o espalhamento da fonte luminosa, ou HC, hexagonal compacta. As mais eficientes que vão possibilitar uma imagem melhor são essas duas últimas, tá? São essas duas últimas. Por que essas duas últimas? Porque existe um conceito chamado fator de empacotamento, tá? Fator de empacotamento, tá? Essas duas aqui permitem um fator de empacotamento melhor, tá? Essas duas permitem um fator de empacotamento melhor, tá? O cúbico de face centrada e o hexagonal centrado. Fator de empacotamento é um valor, tá, que caracteriza a disposição dos átomos, né, de um determinado elemento dentro de um material. Tá? Esse valor vai de 0 a 1. Esse valor vai de 0 a 1. Mas nunca pode chegar a 1. Tá? Quando esse fator de empacotamento for 1, não há espaço entre os átomos. Tá? Isso é impossível. Tá? Isso é impossível de acontecer. Tem que ter determinados espaços, tá? E é bem plausível que isso aconteça. Tem que ter determinados espaços, até mesmo para a formação da estrutura do cristais. Tá? Um valor, nesses dois casos aqui, um valor coerente que é aceitável e que permite uma imagem precisa, está em torno de 0,74, tá? 0,74, ok? São os melhores tipos de cristais metálicos, tá? Podendo ser prata, cobre, cálcio, tá? E mais alguns outros, né? Nessa faixa, tá? Se for 0, vai de 0 até 1, não pode ser 1, tá? Se for 0, esse material, né, essa composição deixa de ser cristal, tá? Deixa de ser uma rede cristalina. A característica que o material vai passar a obter é um material amorfo, tá? E no caso não serve aqui, tá? E aí você sabe, aqui seria os raios, tá, de cor vermelha, tá? No caso seria o infravermelho, tá? E aqui em cima o espectro violeta, tá? Espectro violeta, tá? Entre o violeta e o vermelho, tá? Tem as demais cores, tá? As demais cores que compõem o arco-íris. E é interessante que esse comprimento de onda aqui, tá? Esse comprimento de onda, tá? Ela é da ordem de 500. O comprimento de onda é de raio-x, tá? Comprimento de onda 500 nanômetros, tá? 500 nanômetros, tá? E no caso, para se permitir uma imagem, tá? Que no comprimento de onda de 500 nanômetro, muito pequeno, tá? Essa fenda aqui tem que ser algo na ordem de 0,1 nanômetro, extremamente pequeno, tá? No caso, a luz visível, né? A luz visível, tá? Ela varia de 400 a 700 nanômetros, tá? Para o raio-x, no caso, tá? Para raio-x no caso, a fenda ali tem que ser na ordem de 1/10 de nanômetro, tá? E aí a estrutura que permite a imagem, aquela mesma imagem que se vê em livros, tá? E falamos que tem que ser dois átomos, né, do mesmo elemento, tá? Então, se essa estrutura for formada por um dos metais, tá? Um dos metais, tá? Vai se permitir, e se principalmente for essas duas estruturas, o cúbico de face centrada ou o hexagonal compacto, vai permitir uma melhor imagem, tá? Que é o que nós vemos comumente. Na verdade, fazendo agora um estudo, uma abordagem, né, uma análise mais micro, né, aprofundando um pouco mais ainda, mais micro do que nós já estamos vendo, tá? Vou apagar aqui o nosso difratômetro, né? Difratômetro.
que acontece? Nessa rede de difração microscópica, que é o prisma, tá? Os átomos eles vão estar dispostos mais ou menos assim, tá? Então eu tenho os átomos, tá? Tenho os átomos, tá? Espaçados em distâncias, vamos dizer, equidistantes ou regulares, tá? E aqui nós imaginamos aqui frente de ondas, tá? Frente de ondas, ondas vêm, frente de ondas, tá? Frente de ondas, tá? Essas ondas, né? Nós já vimos que são uma fonte luminosa, o raio-x, tá? Elas incidem, tá? Sobre os átomos, elas incidem sobre os átomos, tá? Frente de ondas, elas incidem sobre os átomos, tá? Elas incidem sobre os átomos. De acordo com a composição do material, tá? Essa onda ela pode sofrer reflexão. Ela pode sofrer reflexão. Tá? Ela vem, incide, sofre reflexão. Ela vem, incide, sofre reflexão. Tá? Sofre reflexão. E é algo bem aceitável, né? Sofre reflexão. Vou chamar aqui de 1, tá? Essa superfície 1 e essa superfície 2. Vamos admitir que alguns, né, desses feixes de ondas, tá? Dos raios que vêm das ondas, tá? Eles passem, tá? Eles passem para essa camada 2, tá? Passa da primeira camada para a camada 2, tá? Alguns conseguem passar da camada 1 para a camada 2, ok? Perceba, eles vão também poder sofrer reflexão, tá? E aqui é um conceito chamado reflexão especular, tá? E aí o que vai acontecer? Perceba que eu tenho esses raios, tá? Esses raios eles vão formar ângulos, tá? E é importante dizer que o ângulo que é formado não é com a normal, da ótica geométrica que nós estamos mais acostumados, tá? O ângulo que se forma não é com a normal, mas sim com o plano, ok? E no caso, tá? Eu vou ter um ângulo, né? O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Esse conceito se mantém. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, mas não com o ângulo com a normal, tá? Mas sim com o plano, tá? Eu tendo um ângulo aqui, ó. Tá? Um ângulo aqui, ok? Essa distância D entre as duas superfícies, tá? Eu consigo determinar com base no triângulo que surge daqui, com base nesse triângulo que surge daqui. Tá? Eu tenho o ângulo, tá? Eu tenho o ângulo, eu tenho um cateto oposto, tá? Eu tenho um cateto oposto referente a esse ângulo. Então a distância entre as duas superfícies, elas podem serem calculados, não vamos entrar em detalhes aqui agora, tá? Por isso que se dá aquela fórmula, né, D sobre 2, tá? Mas basicamente, tá, ela seria isso, tá? A distância L é igual a N. N é um número múltiplo, tá? Múltiplo, que são duas camadas, tá? N D seno do ângulo. Isso aqui vai ser igual ao comprimento de onda. Como é um múltiplo, tá? O que interessa vai ser só valores abaixo de 1, tá? Então, D, tá? Como é duas vezes, tá? A distância aqui vai ser a mesma, tá? A distância daqui para cá é a mesma, daqui para cá é a mesma, tá? Então, vai ficar o quê? D seno do ângulo, ok? Então, quando vocês verem lá, falando de raio atômico e verem aquela imagem, tá? Eu acredito que a compreensão agora de como que acontece o fenômeno,
Lógico, aquela fórmula vocês vão poder continuar usando, tá? O diâmetro é D, ou melhor, o raio atômico, né? O diâmetro sobre 2, tá? Mas vem daqui. Quando se fala experimentalmente, né? O valor obtido experimentalmente, ele vem daqui, ok? Era o que a gente tinha para hoje. Eu espero que vocês tenham gostado.